E começa a gravar na nuvem, acho que tá estranho. Então vamos fazer as preces então. E hoje a gente vai fazer aquela prática das 4 perguntas, né, da bondade amorosa que o Lama ensina, mas que não está no livro igual. Então a gente vai fazer daquele jeito. Mas a gente faz as preces, então, com cuidado de não deixar, né, que a prece seja uma coisa automática, assim, traz a presença de Guru Rinpoche, traz a presença do Lama na forma de Guru Rinpoche para sua frente, daí faz as preces pedindo as bênçãos para seguir o caminho ou procurando se conectar com a sabedoria dos Budas. E daí a gente faz então a prece de refúgio de Bodhicitta e a gente pode passar direto para a prática daí. Então vamos lá. Então primeiro solta um pouco, deixa a mente acalmar um pouquinho, só para a prece poder ser mais profunda, mais significativa. Mas vai procurando sentir essa conexão com o Lama, com o Guru Rinpoche, com a Sangha. Então sente que à medida que a gente faz as preces, então as bênçãos chegam em nós, em todos os seres. Rom. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de dakines. Enquanto pratica os seguintes seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Hong Orgen Yuge no Chansang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Odrumye Pema Jone Shesuda Kurdu Kandro Mampe Kor Keki Jesuda Druki Jinge Latir Shekso So Guru Pema Siddhi Hong Hong Orgen Yogi Nubjang Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Odrubnye Pema Jone Shesuda Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hom. Descansa uns instantes nessa conexão com o Guru Rinpoche, lembrando que hoje seria aniversário de 90 anos do Shagdutuku Rinpoche. E se diz que esses mestres que desbravam as terras e trazem o Dharma para lugares onde o Dharma não existia, como foi o caso de Shagdu Rinpoche, esses mestres especialmente são manifestações claras de Guru Rinpoche, são emanações de Guru Rinpoche. Então descansa um pouco nessa conexão que nós todos temos com Shagdu Rinpoche, por meio do Lama Santem, por meio de todos os lamas ordenados por Shagdu Rinpoche. E sente como é poderosa essa intenção iluminada de Guru Rinpoche, de fazer o Dharma florescer num lugar como o Brasil, conectado a uma tradição tibetana. É realmente muito incrível nós termos nos conectado e pelo poder de mestres como Shagdu Rinpoche.
Nós realmente somos afortunados. Então, a gente renova o nosso voto de refúgio de Bodhicitta agora, então. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodam Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Kapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sangye Druparsho Sangye Chodam Sochi Chonama Jancho Bardo Dagni Kapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sangye Druparsho. Agora, então, se você quiser mudar a postura, quiser encontrar uma posição mais confortável, vamos passar diretamente para a prática. Então, nós estamos nesse ponto do nosso estudo sobre bondade amorosa. Então, na semana passada, nós começamos a estudar esse tema e nós vimos que a bondade amorosa é essa aspiração de que nós e os outros seres possamos encontrar a felicidade genuína e todas as causas da felicidade genuína, dessa felicidade que brota do que você traz para o mundo e não daquilo que você obtém do mundo. Para os praticantes, a culminância desse caminho da busca pela felicidade genuína seria a própria iluminação. Nós vamos fazer a prática com essa visão. A gente pode começar trazendo a atenção para o corpo já como um ato de amorosidade, de cuidado. Traz a consciência para o corpo e encontra um eixo do apoio do corpo no chão, o eixo da sua coluna ereta. Encontre esse eixo em torno do qual você pode soltar todas as tensões, soltar toda a rigidez, soltar todo o cansaço. E com cada respiração, traz mais conexão com o corpo e solta cada vez mais todas as tensões. E vai deixando aos poucos o corpo se estabelecer no conforto, na tranquilidade, na quietude. Deixa a respiração seguir o ritmo natural, fluxo natural, sem nenhuma interferência, sem nem mesmo nenhuma preferência. Deixa o corpo respirar sem nenhum esforço. Deixa então a mente descansar no estado natural. Clara, aberta, livre
das preocupações com o passado, com o futuro, dos temores, das expectativas. Deixa a mente aberta, espaçosa, clara. E agora, então, a partir dessa preparação do corpo, da fala e da mente no estado natural, estabelecidos no estado natural, nós passamos então para uma prática discursiva, uma prática em que nós vamos usar a capacidade imaginativa da nossa mente para produzir ou para reconhecer estados no nosso coração. Então, nessa prática de bondade amorosa voltada para nós mesmos, o Lama ensina 4 perguntas que a gente se faz e ouve as respostas que vêm do nosso coração para cada uma dessas perguntas. Então, a primeira pergunta seria: qual é a sua visão de felicidade genuína, da melhor versão de você mesmo, da sua vida? Qual seria esse seu sonho de felicidade genuína, de florescimento? Procure imaginar claramente como seria a sua vida. Sua vida genuinamente feliz. Que qualidades ela teria? Como que ela se manifestaria? Lembra que o Lama falou que o amor é sonhar um sonho de felicidade, convidar esse sonho para passar do reino das probabilidades, das possibilidades para o reino dos fatos. Mas a gente precisa primeiro sonhar esse sonho. Então, sonhe esse sonho de felicidade para a sua vida. E com cada expiração vai soprando vida para esse teu sonho. E junto com esse sopro de vida, aspire que eu possa ser genuinamente feliz. Que esse meu sonho de felicidade genuína se torne fato. Como se você estivesse desejando tudo de bom para a pessoa que você mais ama no mundo. Nesse momento é você mesmo. E aos poucos se permita ir se sentindo como se isso já fosse fato. Como se tudo que você aspira fosse verdade já, neste momento. A segunda pergunta, ela tem a premissa de que nós não somos ilhas. Nós estamos interconectados, todos, interligados, interdependentes. A segunda pergunta é: o que você precisa receber do meio à sua volta para que o seu sonho de felicidade possa se tornar real, possa se tornar fato? O que você precisa receber do mundo à sua volta? O que pode apoiar você a transformar o teu sonho de felicidade em fato?
Pode ser que você imagine que precisa de instruções, precisa de orientações, precisa de apoio, precisa da sanga, do apoio da sanga. Imagine tudo que poderia te apoiar no seu caminho. E com cada inspiração, se ofereça essa aspiração, que eu possa encontrar tudo o que eu preciso para seguir o meu caminho rumo à iluminação, o que meu coração mais deseja, que eu me abra para receber tudo o que eu preciso, que eu reconheça o oferecimento de tudo que eu preciso, tudo que eu preciso no meu caminho rumo à iluminação, no meu caminho espiritual. Que eu possa receber tudo o que eu preciso. De novo, como se você estivesse desejando para a pessoa que você mais ama. De novo, com cada inspiração, sinta como se você já recebesse tudo que você precisa agora, neste momento. Sinta que tudo que você precisa já está presente agora. A terceira pergunta, ela nos lembra que não é suficiente nós recebermos tudo aquilo que nós precisamos do mundo à nossa volta. Podem ser necessárias transformações internas para que a gente possa seguir o caminho. Então, procura agora identificar o que você gostaria de abandonar, que tipo de hábito você gostaria de transformar, que qualidades você gostaria de cultivar. Enfim, que transformações internas você gostaria de fazer. Lembra de fazer isso com toda a amorosidade, como quem quer se apoiar no caminho, sem julgamento, sem crítica. De novo, como se você estivesse pensando na pessoa que você mais ama. Que tipo de hábito não te ajuda? E que tipo de qualidade ajudaria muito? Procura avaliar tudo isso de uma forma bem relaxada, bem amorosa. E com cada expiração, de novo, sopra entusiasmo nessas decisões, nessa visão. Que eu seja capaz de transformar tudo que eu desejo transformar. Que eu possa abandonar tudo que não me ajuda, que eu possa cultivar todas as qualidades que eu desejo cultivar. Lembra que a aspiração é mais do que um desejo, é uma prontidão. Tem um fogo na aspiração. Renova esse voto com você mesmo. Se colocar a serviço das transformações que você quer produzir em você mesmo.
Por uns instantes, sinta que essa transformação já aconteceu. Você já é livre para abandonar o que não ajuda e para manifestar o que ajuda. E a quarta e última pergunta nos leva de volta para a noção de interdependência, de conexão. E a quarta pergunta é: o que você gostaria de oferecer para os seres à sua volta? Como que você gostaria de se manifestar nas relações com todos os seres, próximos, distantes, nas relações pessoais, comunitárias? O que você gostaria de oferecer para as pessoas? Talvez só você possa oferecer. Talvez só você tenha acesso ou tenha as qualidades necessárias, saiba o que fazer. O que você gostaria de oferecer para as pessoas? E de novo, com cada expiração, imagina então, traz essa aspiração então de que você possa oferecer para as pessoas o que elas precisam, exatamente o que elas precisam, no momento em que elas precisam. Que você tenha lucidez, sabedoria para oferecer o que as pessoas precisam, oferecer o que poderia ajudar as pessoas, os seres todos. Você tenha paciência de esperar os momentos certos, de entender os tempos das pessoas, de oferecer o que é mais útil, mais importante. Com cada expiração, se imagine sendo capaz de oferecer o que cada um precisa nesse momento. Agora, por uns instantes, descansa um pouco no que você estiver sentindo no seu coração, possivelmente espaço, calor. Deixe esse calor se espalhar por todo o seu ser. Deixe esse calor, essa luz se expandir para as pessoas à sua volta. As pessoas que estão fazendo a prática aqui com a gente. Estão à nossa volta de uma outra maneira. Deixe esse calor, esse amor se expandir indefinidamente em todas as direções. E descansa por uns instantes.
Então, amor, essa prática de bondade amorosa voltada para si mesmo, né? Dirigida a si mesmo, assim. E é uma prática super importante para nós, né? De gerar essa motivação. É uma prática de gerar motivação, na verdade, né? Motivação de, para nós praticantes, né? Motivação de seguir o caminho do Dharma, né? Agora, essa prática ela também é ensinada num contexto secular, né? É uma prática do Cultivating Emotional Balance. E aí, nesse contexto, a gente não fala em iluminação, a gente fala em felicidade genuína, a gente fala em essa melhor versão, a versão mais elevada de si mesmo, né? Mas para nós é fácil imaginar qual é a versão mais elevada de nós mesmos, né? É o próprio Buda, né? Nossa própria natureza de Buda, é nada menos que isso, né? A gente não se contenta com nada menos que isso, né? Mas tem esses 4 aspectos, assim, né? Primeiro, eu acho super bonita essa coisa do sonhar, esse sonho, sabe? Porque aquele negócio, né? Se a gente não sabe o que a gente procura, aquilo pode passar na nossa cara e a gente não vai ver, né? Então a gente precisaria se imaginar, né? Como diz o Lama Santen, ele usa essa palavra tão bonitinha que eu acho que no Sul eles usam esse termo, se adivinhar, né? A gente se adivinha feliz, a gente se adivinha com todas essas qualidades que a gente quer desenvolver, né? A gente precisa fazer esse exercício. Eu sempre, talvez alguém já tenha, algum de vocês já tenha escutado eu contar essa história, mas eu tive uma experiência muito interessante com relação a isso. Eu acho que realmente foi uma coisa muito marcante mesmo para mim, né? Quando eu era executiva de multinacional, né? Durante muito tempo eu não conseguia nem imaginar uma outra vida que não fosse aquela, né? Não conseguia imaginar. Assim, não tinha essa possibilidade, não existia essa possibilidade. E, obviamente, eu nunca imaginei essa possibilidade, né? Eu nunca pensei em fazer nada diferente daquilo, né? Até que eu não sei por que cargas d'água, assim, né? Comecei a praticar, comecei a botar uma vontade. Mas espera aí, e se eu tivesse mais tempo, né, para praticar, se eu tivesse, não sei o que fazer, mas se tivesse um pouco mais de tempo, se eu pudesse, tinha para mim tipo uma dicotomia, assim, sabe, na minha vida, como se eu fosse 2 pessoas, né? Eu era professora de yoga e gerente de marketing da indústria farmacêutica, né? De uma coisa que não combinava, não bate... Embora eu gostasse muito do meu trabalho, eu nunca fui obrigada a fazer nada que eu discordasse, né? Mas, tinha um ruído aí, né? Eu lembro que quando eu me demiti, a primeira vez que eu me demiti, fiz uma prática, falei, agora eu estou fazendo a prática inteira, né? Assim, sou uma pessoa só, assim, né? Fazendo a prática. Mas enquanto eu não imaginei possibilidades, as possibilidades não existiam. Simples assim, né? Não tem nada de mágico. Não tem nada daquele... Vocês lembram daquele filme que chamava, acho que O Presente? Um negócio assim, um filme bem gratiluz, assim. E era meio mágico, assim, que as coisas meio que se plasmavam, né? Não é esse o ponto. O ponto é a gente ter um pouco de clareza do que a gente quer, né? Do que é possível pra gente. Se a gente não faz esse exercício, a gente vai continuar fazendo mais do mesmo sempre, né? A gente não se abre para as possibilidades, né? Então a gente precisa fazer esse sonho, assim, sonhar isso. Acho uma boa coisa, né? E essa é a prática de bondade amorosa. O segredo, isso mesmo, Mumu, o segredo. De uma coisa meu, né? Né? Não precisa ser nessa dimensão, pode ser, mas não precisa ser nessa dimensão. Uma coisa bem prática mesmo, né? Quando a gente não enxerga a possibilidade não existe, né? Então, a definição de bondade amorosa, né, que o Lama dá é essa, né, de a gente sonhar um sonho de felicidade. A gente precisa fazer isso com a gente, precisa fazer isso com os outros, né? Não congelar os outros nas dificuldades deles, imaginar eles livres daquilo. Como seria? Às vezes eu imagino o meu irmão famoso, aquele, fazendo prática de meditação, assim. Imagina ele de monge, sabe? Fica imaginando, se meu irmão fosse um grande praticante, né? Imagino, custa nada imaginar, né? O efeito que a gente vai acabar desconstruindo um pouco, né? A nossa visão das pessoas, não as pessoas, a nossa visão das pessoas.
Eu acho que isso é bem legal. O que vocês acham? Vocês concordam ou desconcordam? Deixa eu ver aqui. A Rê falou que se emocionou, que foi muito lindo, muito importante. A Cris falou que não consegue adivinhar. Temos que treinar, né, amiga? A gente não consegue mesmo. Mas como é que seria a Cris iluminada? Pensa. A Buda Cris. Cris Rinpoche. Como é que seria a Cris Rinpoche, né? Na verdade, eu estava brincando com você, quando você falou assim, que não conseguia se imaginar na época que você trabalhava. Uhum. Na verdade, você não conseguia se adivinhar, né? Não conseguia a gente adivinhar. hoje. Isso, né? Imagina. Eu também não me adivinho. Na verdade, a gente não adivinha, né? Porque eu não tinha a menor noção do que ia acontecer comigo, na verdade. A gente não tem... O ponto não é isso, a gente acertar ou não acertar. O ponto é que abre espaço. Esse é o ponto. Sim. Se a gente não abrir espaço, não tem mudança, né? A gente não precisa sair de onde está, na verdade. É uma mudança, é um clique meio interno mesmo. Talvez eu não precisasse ter me demitido, mas eu, na verdade, não consigo imaginar como é que eu faria tudo que eu faço sendo, né, gerente de multinacional. Não tem espaço para isso, né? Mesmo, no relógio, né? Não é nem interno, é espaço no relógio, né? Mas, eventualmente, não precisaria, né? Não é, o ponto não é fazer as coisas, né? Mas é abrir espaço, porque se as mudanças puderem acontecer, elas acontecem, né? A gente tem espaço para elas acontecerem, né? A Márcia falou, concordo total. Imaginar, sonhar é o primeiro passo no sentido da realização de alguma coisa. Exatamente. E também não é que a gente vai se fechar com aquele sonho, né? A gente vai começar a imaginar exatamente como as coisas são e daí a gente vai perseguir aquelas coisas que a gente sonhou, né? Não vai funcionar também. O ponto mesmo é, nessa prática, não é fazer um plano, na verdade, né? O ponto dessa prática é abrir espaço, né? Com confiança, assim. E é se colocar a serviço, né? Porque essa é o ponto da aspiração, né? É se dispor a colocar nossa energia naquele sentido, né? Não é fazer um plano. Tem gente que fala, ai, que legal, vou fazer um plano, vou fazer um plano de negócios, assim, né? Vou fazer uma timeline, e daí tudo que eu preciso. Não é isso, né, pessoal? Não é isso. Porque isso aí é pegadinha, né? Pegadinha do Sansara. A gente daqui a pouco tá brava porque não conseguiu fazer o que queria, e daí pronto, né? Não é isso. E daí isso é um treino pra gente fazer com o outro também, né? E daí com o outro a gente vai tentando ver o que ajuda, né? Às vezes é mais fácil fazer com o outro, por isso que o Lama insiste em começar pela gente mesmo, né? Porque às vezes é mais fácil fazer com o outro. Sempre é mais fácil fazer com o outro, né? Gê, só uma perguntinha. Será que isso aí seria mais ou menos o caminho de Metabhava, não? Essa de você mudar o seu... É só um formato... né? Só uma forma diferente, né? Mas as duas práticas têm a mesma função, né? Metabhavana tem um pouco mais... Já é como se fosse bondade, amorosa e compaixão juntos, né? Tipo, que eu consiga ser feliz, que eu possa ser feliz, mas que eu me livre de sofrimento. Que não são diferentes, não são coisas diferentes, na verdade. Mas quando a gente estuda, é legal a gente separar amor de compaixão. Elas não estão separadas, elas são a mesma coisa que vai se manifestar de formas diferentes, né? Vai se manifestar tentando apoiar o que vai trazer felicidade, tentando dissolver ou afastar o que traz sofrimento, transcender o que traz sofrimento, né? Mas quando a gente estuda, é legal a gente entender separadamente, assim, elas têm uma diferença, né? Tem aspectos que são importantes a gente entender, né? Então, onde é que a gente parou? A gente parou no livro físico, a gente parou na página 101. Agora no papel, aqui no arquivo, deixa eu ver. Vantagem de uma pessoa leiga. Vantagens de uma pessoa leiga. Deu certo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, a gente está aqui. As vantagens de uma pessoa leiga na prática de bondade amorosa. Bom,
Um dos meus amados professores, o falecido Tara Rinpoche, uma pessoa extremamente afetuosa e também um grande erudito e contemplativo, abordou essa questão no cultivo da bondade amorosa. Tendo sido monge desde criança, ele fez as observações apresentadas a seguir como um caminho monástico de cultivo da bondade amorosa, em oposição ao caminho leigo. Para um monge ou uma monja, parte da motivação para se afastar da família e tornar-se um sem-teto é desenvolver a equanimidade, uma imparcialidade com respeito aos que estão próximos e distantes. Essa é uma estratégia, né? Os monges se afastam da família para cortar os laços mesmo, né? De uma forma que permita estabelecer uma relação equânime, assim, imparcial com as pessoas, né? Com os seres. É uma estratégia, né? A ideia é desenvolver um senso de laços familiares igualmente com todos, em oposição às preferências por uma família, pela qual se tem uma responsabilidade especial de proteger e cuidar. Assim, um caminho viável para cultivar a bondade amorosa com imparcialidade é simplesmente eliminar os apegos pessoais. Você se retira fisicamente, indo para um monastério. Então, daquele lugar de neutralidade, você desenvolve um senso de laço familiar, de amor e compaixão por todos, pela sua própria família e também por todos os outros seres. Tara Rinpoche dizia isso para uma sala repleta de leigos, dizendo que há também um outro caminho viável que também funciona, ou seja, a pessoa se casa, talvez tenha filhos e continua sendo um leigo, quer dizer, não vira monge, né? Nesse caso, você agora tem uma obrigação especial para com seu próprio cônjuge, que você não tem com outros homens ou mulheres. Você tem a obrigação de cuidar dos seus filhos com um cuidado especial e carinho que você não tem por outras crianças. De fato, se você tratasse os seus próprios filhos como trata todas as outras crianças, provavelmente você seria um pai terrível. E nesse caminho é o mais apropriado. Desculpa. E esse caminho é o mais apropriado para algumas pessoas, porque ao entrar em relacionamentos íntimos com o cônjuge ou com os filhos, há uma chance de a bondade amorosa emergir. Em qualquer outra situação, isso talvez não acontecesse. Há alguns monges que são muito rabugentos por aí, que nunca se dão ao trabalho de amar ninguém. Tendo sido monge por 14 anos, em retiro solitário por um bom tempo, posso dizer que quando se vive só por meses a fio, consegue-se um alto grau de controle sobre o ambiente ao seu redor. Você sabe exatamente quanto de granola ainda tem na lata. Ninguém vai surpreender dizendo, você comeu toda a granola, e eu? Você sabe que pode ligar o aquecedor e não precisa pensar se alguém vai sentir calor à noite. É fácil, né, pessoal? Vamos combinar que é mais fácil. Existem prós e contras em ambos os caminhos, mas como Tara Rinpoche disse, a situação familiar pode despertar o afeto, o calor, a ternura em seu próprio coração para com seu cônjuge, seus filhos, de uma maneira que nunca havia acontecido. Uma vez que tenha surgido, isso se desdobra em uma amorosidade, intimidade, em um senso de cuidado muito profundo, tão profundo que você pode estar disposto a sacrificar a sua própria vida pelo seu filho. Se você for capaz de sentir esse tipo de bem-querer por alguém, isso é uma bênção. Tendo desenvolvido esse senso de laço familiar com a sua própria família, você então estende aos outros, desenvolvendo esse afeto em um espectro cada vez mais amplo. Você também é como se fosse da minha família, você também é minha irmã. O objetivo é o mesmo, mas nessa abordagem, a bondade amorosa e o afeto vêm antes da imparcialidade. É parcial no começo, mas isso é algo bom. Isso é bonito, né? Não sei se vocês conhecem alguém, assim, que era, sei lá, era uma pessoa meio friozona, assim, meio mais ou menos, e daí tem um filho e se transforma. Não sei se vocês conhecem gente assim. Diz o Santiago, né, que é um amigo nosso querido da Sanga da Colômbia, do Tenzin Wangyal, que o Tenzin Wangyal mudou muito depois que ele teve o filho dele. Realmente dá para imaginar, assim, eu não conhecia o Tenzin Wangyal antes do sangue nascer, né? Não conheci. Mas diz o Santiago que ele ficou mais doce, assim, ele ficou mais fofo, assim, sabe? Depois do filho, né? E agora ele continua apanhando do filho, ele vive falando que o filho dele é o maior mestre dele, né? Adolescente, né? Adolescente. Agora eu tô traduzindo o retiro do Tenzin Wangyal essa semana, né? Aí ontem, o Rinpoche tava dando ensinamento, daí ele começou a olhar assim, né? Chegando alguém, assim, percebi que tava chegando alguém. Ele quer falar oi pro pessoal? Aí o filho dele sentou, todo adolescente, né? Sentou, falou,
Hi! Aí ele ficou olhando assim pra tela e falou, bye! E foi embora. Então eles são adolescentes, né? Eu Rinpoche falava, isso é uma professora, assim, não adianta, não tem o que eu fale que funcione, né? E eu continuo tentando, né? Simplesmente tentando. Então é bonito de ver. E ele é isso, né? Ele teve uma vida no monastério, né? Ele foi criado no monastério, com todas as dificuldades do monastério. Ele conta várias histórias, de ter passado fome, e antes de entrar no monastério, né? Com a mãe e tal. Então ele teve uma vida muito difícil, né? E daí eu acho que essa vida de monge, ela tem um certo... É uma das ideias, né? Que você tem um certo equilíbrio, assim, né? Uma previsibilidade, assim, das coisas, né? E daí, quando esses monges saem, né, e vão para a vida, deve ser uma treta, né? Aí, quando você tem filho, então, deve ser muito mais difícil, né? Mas talvez aconteça isso, eu não sei, eu não tive filhos, né? Mas eu posso imaginar, assim, como derrete o coração, né? Eu tenho sobrinho, eu sei como é que é derreter o coração, criança derretendo o coração da gente, né? Então, Ô, aí... Gê, Oi, amorim. uma vez eu ouvi o Tsonsa falar assim, ele disse que todos os monges deveriam se apaixonar também. Uhum. Pra sofrer, né? Pra se lascar um pouco. Tem esse Exatamente. lado. Não é esse caso aqui que a gente tá falando, mas o Lama também fala, o Lama Santos também fala, né? Entre ficar sozinho e ficar junto, melhor ficar junto. E ficar junto sem sofrer e sofrendo, melhor sofrendo. Então, tem isso, né? Da vida ensinando, né? Mas acho que também a gente corre risco nessa abordagem aqui, né, que o Lama tá falando. Acho que tem as duas coisas, assim, né? Os dois riscos dos dois lados, assim. Acho que os monges que se afastam, se isolam e tudo mais, e não têm relações pessoais, né? Eles correm o risco de ficarem insensíveis, assim, né? Gelados. Correm esse risco. Quem daí se casa, tem filho, corre o risco de criar aquela ilhazinha de apego infernal também, né? Então tem risco dos dois lados. Mas esse exercício, por exemplo, para nós aqui, que não tem nenhum monge aqui que eu tô vendo, né? Sei lá, a Adriele tá mais parecida, mas não é. Mas, né, tem ninguém monge aqui. Só o cabelo, o Flávio podia ser um pouquinho, o Oswaldinho, mas não é o caso, né? Então, o ponto é que a gente não está nessa situação de ser monges, né? Então, a referência que a gente pode ter é essa, né? De a gente pegar o que a gente sente pelas pessoas mais queridas nossas e tentar morar nesse lugar, né? De quem ama essas pessoas. E daí, procurar enxergar. Eu lembro que muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar, né? Comecei a praticar e tudo mais, eu perguntei para uma santa uma vez. Ô, Lama, seria o caso de eu pegar o que eu sinto pela minha irmã, né? Que eu tenho uma irmã que é 19 anos mais nova que eu, né? Então, imagina, ela nasceu quando eu estava na faculdade, primeiro ano de faculdade. É meio filha, né? Então, eu perguntei pro Lama, seria o caso de eu pegar o que eu sinto pela minha irmã e tentar espalhar isso para as pessoas, enxergar a minha irmã em todas as pessoas? O Lama, sim, isso mesmo e tal. Então eu fazia esse exercício. Quando eu estava muito brava com alguém, eu imaginava que era minha irmã. Quando era uma pessoa desconhecida, eu imaginava, nossa, e se fosse a minha irmã? E aos poucos isso foi meio que ficando um hábito, sabe? Porque não necessariamente um sentimento muito profundo, assim, de amor, mas eu notava, assim, que eu tinha uma má vontade com algumas pessoas e boa vontade com outras pessoas. A gente tem isso, não tem? Preferências? Pessoas que a gente tem uma boa vontade, pessoas que a gente não tem uma boa vontade. Aí as pessoas que eu não tinha muita boa vontade, assim, eu pegava e imaginava que era minha irmã. E daí funcionava. É muito impressionante, porque é uma posição de mente, né? Não tem a ver com a pessoa. É muito louco quando a gente pensa isso. A gente imagina, bota a cara da nossa irmã, ou sei lá, de uma pessoa querida que vocês queiram, né? Mãe e tal. Bota a cara da mãe naquela pessoa, se você fizer esse exercício, você não consegue agir do mesmo jeito. Eu lembro de uma santa falando uma vez assim, imagina se a gente olhasse para essas pessoas, que a gente não consegue, não tem coragem de fazer isso, porque não tem como resolver, mas ele falava assim, imagina que você olha para essas pessoas de rua, esses velhinhos que a gente encontra na rua, você olha e fala assim, ô vó, o que você está fazendo aqui? Vai para casa já, tá frio, vai para casa. Imagina se a gente olhasse com esse olhar para essas pessoas que estão na rua. A gente não ia aguentar, nosso coração ia se partir em 1.400 pedaços, né? Porque a gente não conseguia levar todo mundo para casa. Mas o fato é que
o tipo de olhar que a gente dá para o outro determina a forma como a gente vai agir, né? É fato, a gente sabe disso. As práticas de metabhavana, né? A gente sabe disso, né? O ponto é mesmo exercitar isso, né? A Mel tá falando que eu sou amorosa com você, querida. Que eu amo, é fácil. É fácil ser amorosa com as pessoas que a gente ama, né? Então aí, agora vem... Alguém quer comentar alguma coisa? Estamos bem por enquanto? Então tá. Então o desafio para nós que não somos monges seria... Oh, o Alisson postou o vídeo que o Flávio falou do Dzonsa. Sobre os relacionamentos, Porque o Dzonsa... Eu não consigo imaginar isso, mas ele disse que acontece isso com ele, né? Que ele é também... Também acontece com ele dele ser desprezado pela mulherada, né? Eu não acho que isso aconteça. Eu acho que a conversa dele, ou pelo menos, sei lá, devia acontecer muito tempo atrás, porque eu acho que a mulherada se atira nos pés do Johnson, né? Mas ele fala que as pessoas precisavam tomar uma dessas. Se sentir... Não, ele fala que ele sente... Esse vídeo aí, Alisson, é um que ele tá com uma camiseta amarrada na cabeça, assim? Porque tem um vídeo super engraçado também de relacionamento, que ele tá com uma camiseta amarrada na cabeça, tipo um pedreiro, assim, um auxiliar de pedreiro, né? Muito engraçado. O Johnson é muito gozado, né? E ele... Não é. O Alisson falou que não é. É um da Coreia. Ah, eu sei. Cara, esse retiro da Coreia foi maravilhoso, inteiro. É nesse retiro da Coreia que ele pergunta pro... Nunca vou esquecer disso. Não sei se é nesse, né? Mas foi num retiro na Coreia que ele perguntou pro tradutor o que significava a palavra compaixão em coreano, né? Se a palavra compaixão em coreano tinha algum sentido, assim, né? Aí o coreano falou, X, a palavra coreano é... Então, aí os outros falaram, mas tem algum significado essa palavra em si? Aí o coreano falou que não, que precisava explicar um pouco, né? A palavra não se explicava, que não é o nosso caso, né? No nosso caso, a palavra compaixão explica alguma coisa? Não explica nada. Compaixão vai pro outro lado, né? Vai pro lado errado, na verdade. Né? Então, a palavra compaixão não tem sentido, assim, etimologicamente, muito claro para nós, né? Mas no tibetano tem. Então, no tibetano é ninje, né? Ninje. Então, nin é coração ou mente. Mente e coração. E je é grande. G. Grande. Destemido, né? Sem medo. Então, a palavra ninje no tibetano significa coração sem medo. Foi nesse ensinamento na Coreia que o Dzongsa explicou isso, perguntando para o tradutor como é que... Ele se interessa pelas palavras nas línguas que ele vai dar ensinamento, né? Bom, então... Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar só que acho que esse vídeo é um que ele conta a história de quando ele era novinho, que ele conheceu um holandês e se apaixonou. Eu acho que é esse. Que é maravilhoso mesmo. Quando ele era novinho, tá vendo? Não é agora. É. Ele era um japinha desconhecido, eu acho que é esse mesmo. Ele não era o Dzongsa Khyentse Rinpoche, né? Ele era um tibetaninho, assim, X. Então tá. Então vamos seguir mais um pouquinho? Agora ele vai falar sobre bondade amorosa pelos inimigos. Então, bondade amorosa pelos inimigos. Você possivelmente já suspeita a essa altura que o objetivo é ser capaz de direcionar a bondade amorosa de forma genuína a uma pessoa por quem naturalmente sentimos hostilidade ou ódio. Fácil, né? Essa seria alguém cujo infortúnio, a perda de um emprego, uma doença ou até mesmo a morte, nos traria um sentimento de satisfação ou de contentamento, dizia bem feito, né? Por outro lado, se ouvirmos falar que essa pessoa foi elogiada, ou está se tornando reconhecida, ou está se dando muito bem, a mente fica insatisfeita. As coisas não são como deveriam ser, os bandidos estão ganhando. O Buda se refere a isso identificando 7 aspectos da hostilidade que repercutem em nós. E ele é muito contundente. Então o Buda falou o seguinte, o inimigo deseja o seguinte para o seu inimigo, que ele seja feio. Por que isso? O inimigo não se delicia com a beleza de um inimigo. Mas essa pessoa irada é uma presa da raiva, é governada pela raiva. Embora bem banhada, bem ungida, com cabelo e barba parados e vestida com roupas limpas, ela é feia, sendo vítima da ira. Essa é a primeira coisa gratificante e vantajosa para um inimigo que recai sobre quem está com raiva, seja mulher ou homem.
Além disso, um inimigo deseja o seguinte para um inimigo: que ele se prostre de dor, que ele não tenha boa sorte, que ele não seja rico, que ele não seja famoso, que ele não tenha amigos, que depois do colapso do corpo após a morte, que ele não ressurja em um destino feliz no mundo celestial. Pá! Dureza, né? A gente pode pensar assim, eu jamais seria capaz de desejar isso. Pode ser. Mas pode ser que não também. Pode ser que momentaneamente assim, alguma coisa dessas passa pela nossa cabeça. E essa coisa da pessoa com raiva ficar feia imediatamente, o Geshe Pende sempre fala isso. Que ninguém gosta... A pessoa que fica com raiva, quando ela fica com raiva, não importa quanto dinheiro ela tenha gasto em maquiagem, plástica, né? Nada disso, não adianta. Porque a hora que ela fica com raiva, ela fica feia imediatamente. Então, esse eu acho que vem daí, dessa fala do Buda, né? Alguém falou aqui a Mel falou aqui no chat que o Lama Santen também fala que o Lama Santen não gosta do filme Sansara. Eu acho que ele gosta, assim. Tem 2 filmes Sansara, né? Tem um filme que chama Sansara, que é a história de um monge que fez retiro 3 anos, 3 meses, 3 dias, sei lá, e daí saiu do retiro e enfiou o pé na jaca geral, né? No Sansara. Então, o Lama sempre cita esse filme para dizer que não adianta ir pro retiro e ficar quieto lá. Porque se você não trabalhar, né, com as negatividades e tudo mais, se você não tiver visão de prajna, né, que você vai sair do retiro e vai fazer as mesmas besteiras que você faria se você não tivesse... Só que com 3 anos de delay, né? Só 3 anos depois, as besteiras que você faria agora, né? Então pode acontecer isso. Alguém ia falar? Quem quer falar? Oi, Gê. Oi, Ivan, fala, amore. Lendo isso que você acabou de ler, parece assim... E a gente olhando pra gente, você fala, não, eu jamais desejaria isso pra alguém, né? Sou uma pessoa tão boazinha, enfim. Contando uma experiência minha, essa semana eu estava assistindo uma série e nessa série tinha um homem que ele matou a esposa dele, enfim, e fugiu e depois ele voltou, se arrependeu, mas ele foi a julgamento e no mundo machista ele foi libertado porque ele acabou dizendo que a mulher é que era culpada de tudo, né? Que ele sempre amou ela, enfim. E aí a história foi se desenrolando e no final ele morreu, né? Assassinaram ele. Cara, quando eu olhei aquilo para minha mente, assim, eu vi brotar em mim um prazer de ter visto ele morrer. Falei, gente, olha isso! E aí, porque aquilo foi sendo construído, né? Como é uma série, aquilo foi sendo construído, mas eu não estava dando importância. Só na hora que ele morreu, eu vi que realmente eu desejava que ele morresse. Eu estava feliz com aquilo. Fiquei bem chocada. Isso a gente pode pensar assim, isso é só filme, mas não é, né? É o que você falou. Não é. Tem esse karminha de falar, yes, bem feito, desgraçado, tem que morrer mesmo, né? Tem isso. Bem isso. E pode ter isso também na vida real, de uma forma mais leve e mais velada também, né? É que a gente não tem muita coragem de dizer isso nem pra gente mesmo, né? Mas quando você vê alguém que você não gosta, por exemplo, recebendo um elogio. Por exemplo, eu tenho um caso desses, que eu me pego sempre, assim, uma situação dessa. Uma pessoa que eu acho que é uma fraude. Eu sinto isso, né? Uma pessoa que eu acho que é uma fraude. E daí, quando alguma coisa legal acontece com ela, eu tenho vontade de falar, mas, escuta, você não tá vendo que essa pessoa é uma fraude? Que ela é uma manipuladora, que ela é uma sacana, uma aproveitadora. Sabe? Eu tenho vontade de achar e botar as coisas a limpo, sabe? Eu sinto isso, né, em mim. Claro que eu não faço, né? Porque eu tenho um pouco de vergonha, mas, sei lá, se tivesse menos vergonha, talvez eu fizesse. E se eu tivesse uma boa oportunidade, talvez eu fizesse, né? Putz, isso pra mim é uma prática, sabe, pessoa? É uma grande prática. Não é ninguém que tá aqui, viu? Só pra vocês... Não é ninguém que vocês conhecem também, na verdade. Que é de outra tribo. Mas a gente... Não é que a gente quer que a pessoa morra, né? Às vezes não é isso, fisicamente. Mas a gente gostaria que aquela pessoa morresse energeticamente, assim. A gente queria que aquela pessoa tomasse um gelo da vida, né? Então é bom a gente olhar para isso. A gente precisa olhar para isso, na verdade, né? Sem o chicote, assim, né? Sem se achar pior dos seres no mundo e falar, nossa, como é que eu posso ser budista, ter tomado refúgio no Buda e ter isso?
Maravilhoso que você percebeu que você tem isso. Fica feliz, né? Se alegra e purifica, porque é o único jeito, né? Se a gente não olhar, não tem como. A Adriana falou, tem um meme que está circulando que diz assim, então você acha que negacionista do Covid-19 pegando Covid-19 é engraçado? Eu acho, e estou cansada de fingir que não. O problema todo dessa história do negacionista pegar Covid é que ele transmite, né? Não tem nenhuma... Não funciona esse negócio. Eu sei, também já senti isso. Mas tem horas que você fala, puta, aquela pessoa que foi pra manifestação sem máscara tá na UTI. Você fala, tá vendo? Imbecil, não era pra você ter usado máscara, né? Dá uma raiva, assim, né? Mas nesse caso não funciona, né? Porque em nenhum caso funciona, na verdade. Porque o Covid é uma coisa interessante, né? Porque ele... É muito interessante essa coisa dessa pandemia, porque assim, não tem como a gente se safar sozinho. A gente precisa de todo mundo, né? Todo mundo precisa respeitar o distanciamento, né? Não tem um grupo que vai pegar Covid e bem feito para esse grupo. Não tem. Se um grupo pega Covid, muita gente pega Covid, né? Então, é muito interessante o Covid, porque é bem as aflições da mente também. É bem um exemplo das aflições mentais, eu acho, sabe? O Flávio... só assistiu Coringa, que esse prazer pela vingança surge muito forte. Assistindo o filme... É legal, o Lama Santana, tempo atrás, ele sugeria isso, né? Que a gente assistisse os filmes. Era um pouco o tema, era um pouco o propósito dos Cineseb, né? Que se desvirtuou um pouco, o propósito do Cineseb, na verdade. Porque o propósito inicial do Cineseb era ver isso mesmo. A gente assistindo filmes e vendo o que brotava. Isso que a Vânia fez. Putz, não é que brotou em mim, vontade que a pessoa morresse. Quando ele morreu, eu falei, yes, bem feito. O objetivo era esse, né? Mas aí a gente quer ver filme budista, quer ver filme que tem uma mensagem não sei o quê, né? Que também é legal. Mas é muito legal também a gente ver os karmas que brotam na gente, assim, sem nenhuma preocupação, né? Sem nenhum verniz quando a gente está assistindo o filme. Né? Porque aí a gente tem a sensação que não faz mal, é filme. Daí brota a coisa mais... os monstros mais, né, absurdos. Que estão lá, pessoal. O problema é que estão lá, na verdade. É que a gente dificilmente vai estar numa situação tão extrema, assim, né? Como as que aparecem no filme. Nos filmes, né? Mas e se a gente tiver nessas situações? Né? Será que a gente vai ter lucidez naquele momento de não brotar isso que brota quando a gente está vendo filme só? Punk. O Lama fala também de sonho, né? As coisas que brotam em sonhos. Também como sendo os nossos karmas se revelando também, né? Darcy, hoje o Bolsonaro foi de fininho para um hospital aqui em São Paulo. Passou pela mente rapidinho que ele talvez precisasse passar por uma UTI para tentar mudar. Tentar mudar? Como assim? Uma deputada que apresentou o projeto de ozonização pegou Covid. Vi um monte de memes. É piada pronta essas coisas, né? Essas coisas são piada pronta, assim. Só que é tudo uma tragédia atrás da outra, a gente vai ver, né? Uma tragédia atrás da outra. É uma pena. Então a gente não faz sentido. Da mesma forma que não faz sentido, que nem o que a Adriele falou, né? Que a gente tá cansado de fingir que não acha engraçado o nego que né, falar que era gripezinha, pegar Covid e ficar mal, né? A gente pode sentir um prazerzinho mesmo nisso, né? Mas o ponto é que não resolve. O ponto é que é a mesma coisa que as aflições da mente. Não adianta culpar a pessoa que sente raiva. Não adianta culpar e querer isolar a pessoa que mata só, né? Fazer isso. Não adianta. Os inimigos nossos são as aflições da mente. Nesse caso, os nossos inimigos são o filho da mãe do vírus. Não é mesmo, né? É isso. O assustador do Covid é nos depararmos com pessoas agindo de forma irresponsável com a própria vida. Com isso não é fácil de lidar. Mas então, é uma aula assim no retiro que ele deu, ele falou uma coisa super... Eu não sei se foi no retiro ou se foi no videozinho, acho que no videozinho mesmo, de chamada do retiro. Ele falou que é muito incrível, porque as pessoas se incomodam de usar máscara. Quer dizer, um sacrifício idiota, besta. Usar máscara. É só isso que precisa. Usa máscara e ficar a 1,5 metro de distância da pessoa. Então as pessoas acham que isso é um sacrifício muito grande para ser feito. Imaginem só o sacrifício que a gente vai precisar fazer em algum momento por conta do aquecimento global, né? Imagina se as pessoas vão estar disponíveis para fazer isso, vão estar dispostas a fazer isso. Então ela fala que tem que ser uma mudança de dentro para fora.
não tem autoridade nesse planeta que vai fazer as pessoas fazerem os sacrifícios que são necessários de serem feitos, né? Se a gente não consegue, se a gente reclama de usar máscara, imagina de reduzir o uso o consumo de carne, reduzir o consumo de energia fóssil, de combustível fóssil. Então não dá, de fora para dentro não vai ser de dentro para fora. Então as pessoas que estão se lixando, que saem por aí cuspindo Covid nos outros, não tem jeito, não vai ter lei que vai resolver isso. A pessoa vai ter que ser conscientizada, mesmo, de dentro para fora, né? Infelizmente, essas pessoas vão aprender pela dor, possivelmente. Que é o mais difícil, né? Mais triste. Consequentemente, com a vida de todo mundo. Mas é uma bolha, né, de ignorância, assim. A pessoa não acha que é verdade, ela não acha que é verdade. Ela acha que é mentira, ela não acredita. Ela acha, cai na história do presidente, que é uma criação dos chineses, né? Dos comunistas. Volta para aquilo que tu estava falando de não conseguir nem imaginar, né, essa situação. Uhum. A pessoa não acha, né, não consegue imaginar mesmo, não acha que isso pode ser verdade, né? Muito assustador. Mas eu acho muito interessante, assim, isso que acontece com relação à pandemia é o que acontece com relação a muitas outras coisas, né? Só que de uma forma concreta, assim, evidente. Muito interessante ver isso. Valesca falou assim, ó, estou passando uma situação onde eu e umas amigas criamos uma ação social e um que voluntário? Um SOA voluntários, o quê? Nos roubou a arrecadação do dinheiro e um carro um dos voluntários roubou a arrecadação do dinheiro e um carro de outra pessoa e foi usar droga na rua. Depois de 15 dias, ele resolveu voltar para casa e quis voltar para a ação. Ele também é professor de yoga, eu fiquei igual a G, pensando, essa pessoa é uma farsa, e agora estou lidando com esse sentimento de como olhar com bondade amorosa para essa pessoa. Essa questão é o seguinte, a gente olhar com bondade amorosa, olhar com compaixão para uma pessoa assim, não é deixar ela continuar roubando para usar droga, é trancar essa pessoa mesmo. Assim, é não dar acesso. É fazer essa pessoa entender que ela tá errada. Não é ser permissivo, né, com essa pessoa. Mas não com raiva, não por raiva, mas porque ela, imagina o grau de ignorância dessa pessoa, de ela achar que é uma boa coisa roubar o dinheiro de uma organização que está querendo ajudar os outros. É o fim, né? É que nem os negros que roubaram. O Rio de Janeiro, não sei se vocês acompanharam isso, mas o Rio de Janeiro conseguiu construir só um hospital de campanha. Foi um hospital que foi construído de começo ao fim pela Rede D'Or. Foi o único hospital que foi construído no Rio de Janeiro. Os outros 5 não foram construídos porque roubaram o dinheiro da construção dos hospitais de campanha. Roubaram os equipamentos. Então, assim, as pessoas elas estão completamente loucas, né? Elas não acreditam na desgraça que essa pandemia pode causar e elas acham que é uma oportunidade de ganhar dinheiro para os objetivos mais imediatos delas. Se acham muito espertas de fazer isso. É ignorância, gente. Essa o drama todo nosso é isso, é a ignorância, é a visão estreita de autocentramento. Esse é o nosso inimigo verdadeiro. Né? Agora, não sei, essas pessoas vão aprender na porrada, né? Pela dor. Às vezes não vai ser a gente que vai conseguir falar alguma coisa que funcione, né? Mas acho que é importante a gente entender isso, né? Que você também já deve ter ouvido isso, muitas pessoas falando isso, né, Valesca, que o ponto não é aceitar, né? Fala, querida. Eu posso complementar, assim, todo mundo abafou o caso e aí ele voltou a dar aula normal, né? E aí eu fiquei, e ele queria voltar para a ação, e eu falei, como assim, né? Tipo, você roubou a ação, a gente teve que fazer uma vaquinha para completar, para pagar. E você ficou muda de novo. Valesca, seu som tá muito... Desculpa, é que meu cachorrinho passou aqui. Depois de tudo isso que ele voltou, e aí a namorada dele falou, você não tem compaixão, você não é uma pessoa boa, porque você não quer deixar... Aí eu falei, mas gente,
fiquei pensando isso, né? Fiquei com isso na cabeça. Eu falei, nossa, será que eu deveria ter um olhar de outra forma e deixar a pessoa voltar depois de tudo que ela fez, né? Eu acho que é uma questão de autorresponsabilidade também, assim, das pessoas. Não é de desejar o mal, assim, mas eu gostaria que fosse responsabilizado, assim, claro, pelas que ele fez. Porque acho que se a gente não dá essa responsabilidade para a pessoa, ela persiste nisso, não é? Isso, com certeza. Essas pessoas estão dizendo que você não é uma pessoa compassiva, não é bondosa, elas têm uma visão errada do que é compaixão. Falta sabedoria para elas, na verdade, né? Talvez não sei se é o caso de deixar ou não deixar a pessoa voltar, sabe? Mas é o que você disse, de responsabilizar de alguma maneira. Não é fazer de conta que nada aconteceu e daí a pessoa ter a chance de fazer tudo outra vez, né? Com vocês ou com outras pessoas, né? Sim. Então essa é uma visão equivocada de compaixão e de bondade amorosa, né? A pessoa vai achar que tá tudo bem, que prejudicar os outros e fazer, né, os outros sofrer, isso é uma boa coisa, né? Então isso não é compaixão nem bondade amorosa, na verdade. Como você disse, não é o caso de desejar o mal da pessoa, né? Mas ela precisa ter a chance de aprender mesmo, né? Aprender que isso não é correto, né? Então, amores, eu acho que a gente para... Deixa eu ver uma coisa. Acho melhor a gente parar por aqui, porque a gente não vai conseguir terminar esse trecho hoje. E a gente volta a falar dos inimigos aí, na semana que vem. Agora é melhor encerrar, porque vai ter esse outro ensinamento do Lama, né? Então, quem quiser se inscrever, agora às 8 horas vai ter essa conversa do Lama Wallace com a Wisdom Publications, né? Então, deixa eu ver. Eu posso passar para vocês o link para inscrição. Eu nem tenho mais, porque agora já... Mas eu posso passar. E agora a gente encerra, então, tá bom, amores? Mas são boas reflexões essas, né? Não é nada simples, né? Quando a gente vai ver tudo complicado, né? Mas não tem nada melhor para fazer. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar a Sadhana no ponto. Então, a gente vai fazer a dedicação e nós vamos recitar só a prece de longa vida do Shagdu Rinpoche, tá bom? Pra gente poder homenagear o... Rogê? Fala, More. Eu pus o link aí do Wisdom. Beleza, então. Deixa eu copiar agora, peraí. Isso, do registro, né? Da inscrição. Eu vou postar no nosso grupo. E já fica disponível para vocês também, se vocês quiserem fazer a inscrição. Cadê o grupo nosso? Aqui. Esse que não vai ter tradução, né? Não vai ter tradução. Não. Tá. Esse não. Ai, meu Deus. Pronto. Quer que eu compartilhe? Já pus. Já subi. Então, agora vamos fazer a prece, então. De dedicação dos méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz, da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de tirar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria,
Eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Dá-se longa vida ao Yansi de Shagdu Tukun Rinpoche. Padmasambhava, que alcançou o Caio da imortalidade por meio do conhecimento, do amor e do poder da Assembleia Infinita das Três Raízes. Que a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança tenha uma vida estável e leve suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Time kunye pema sambawa tsasun rajan chense no pai gajiu anchu chogi trupe kukutse tenchin zentrin tarchin show. Time kunye pema sambawa tsasun rajan chense no pai gajiu anchu chogi trupe kukutse tenchin zentrin tarchin show. Última prece para aquela tradição de Guru Rinpoche floresça. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tristan Deutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem lo cho sun rin lo che zan ling sa sun cha par pel dro ju cho sun na wa da mi drau do sun gele show. Então, bem, deixa eu ver, tem mais uma mensagenzinha aqui. Boa noite, Sangha. Boa noite, Valminha. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau, Gê. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Beijo.